A gente vai conversar um pouquinho agora sobre os métodos de estudo de neoplasmas que a gente mais emprega, especialmente na patologia. Óbvio que eu vou falar principalmente sobre a anatomia patológica, que é o que eu domino, tá? Então, esse é um método, ou os métodos relacionados à anatomia patológica, a gente vai utilizar tanto na rotina, como também para estudos de pesquisa, tá? E na rotina, a situação mais corriqueira para a gente é justamente essa, né? De receber, então, peças cirúrgicas, muitas vezes contendo mais de um neoplasma, e isso faz com que a gente tenha que olhar essa peça por vários, ou abordar essa peça de diferentes formas. A gente precisa olhar, então, as faces externas da peça e avaliar também as superfícies de corte dela, porque a gente quer encontrar massa e quer ver a relação dessa massa com as superfícies, seja a superfície externa ou seja aquela superfície que foi removida, que foi removida do paciente, que é o que a gente chama então de margem cirúrgica, ou margem de segurança. Tá? E além disso, muitas vezes a gente vai procurar os linfonodos também. E aí depende muito da peça, do material que foi enviado. Como uma das coisas mais corriqueiras são cadeias mamárias, essa é a situação. Então, aqui a gente tem a peça, essa aqui já foi pintada com nanquim na face cirúrgica dela, então aqui demonstrando esse procedimento, né, e o resultado dele então. Às vezes essas peças elas vêm com alguma marcação, algum fio cirúrgico, alguma coisa para localizar, margem cranial, margem caudal ou algum determinante específico, tipo, um pequeno nódulo, uma úlcera, algum detalhe que o veterinário remetente queira que o patologista dê alguma atenção especial. Bom, posteriormente, né, a gente vai fazer uma série de procedimentos até chegar nessa fase, nessa etapa aqui, mas depois de tudo isso feito, o nanquim, que é a tinta que a gente usa para pintar, bem fixado, a gente inicia então os cortes sequenciais, seriados, para como eu falei para vocês, a gente conseguir avaliar essa superfície de corte. Bom, e daqui a gente vai selecionar então fragmentos que vão ser novamente fatiados em segmentos bem pequenos, de mais ou menos no máximo 2 centímetros quadrados, tá? E esses segmentos então vão ser incluídos nos cassetes, sempre identificados e essa identificação ela é registrada também. Então, o fragmento referente à margem cranial recebe a denominação, o número de protocolo, mais a designação A. Então, isso vai anotado lá nos nossos registros, para isso depois então se reverter lá no laudo. Bom, e aí então esses segmentos eles vão ser colocados então no que a gente chama de cassetes, tá? E os cassetes, então, como eu falei para vocês, com as identificações, vão carregar esse material para o devido processamento, tá? E o que, que a gente vai procurar, ou por que, que a gente pintou aquilo tudo, por que, que a gente quis desenhar e deixar tão evidente essa margem cirúrgica, que é justamente para poder encontrar essas situações aqui. Claro, é difícil, com exceção de algumas situações onde a gente tenha nódulos pequenos, tá? Quando são nódulos grandes, provavelmente um segmento que a gente levou vai ser esse fragmento pequeno aqui e não a peça inteira. Então, por isso é tão importante a gente saber o que, que de fato é margem, tá? Se a margem é essa parte cortada aqui ou se a margem realmente é essa parte aqui. Então, o jeito de a gente definir isso é pintando, é colocando algum marcador, e esse marcador então é tinta nanquim, tá? E aqui então a situação prática, uma circunstância de margem livre, então aqui a gente tem a massa, que na verdade aqui nem tem neoplasma, tem só uma glândula talvez hiperplásica, e a margem pintada de preto, tá? Mesma coisa aqui, aqui sim com o neoplasma, uma ampla área de margem dita livre, né? Porque aqui a gente já tem tecido conjuntivo, e a área pintada de preto. Já aqui, a gente tem o neoplasma aqui, num aumento menor, obviamente, mas o neoplasma está aqui, camada muscular, e aqui
de tecido conjuntivo, olha a margem pintada de preto aqui, e de tecido conjuntivo uma área muito pequena. É aquela situação que a gente coloca no laudo que a margem é livre, mas é escassa, tá? E aqui uma imagem que mostra pra gente a situação mais desagradável, que é o franco comprometimento da margem pela presença de células neoplásicas. A gente também, como falei para vocês, faz a avaliação da presença de linfonodos sempre que vem mamas M4 e M5, né? Então, ou seja, as últimas mamas, né? Porque às vezes a cadela só tem 4 pares de mamas. Então, sempre que a gente recebe as últimas mamas da cadeia, a gente sabe que vem junto, é inevitável que sejam removidos os linfonodos inguinais. O mesmo não acontece com os axilares são de difícil remoção. Então, muitas vezes até são necessárias técnicas cirúrgicas adicionais, como a marcação desse linfonodo com injeção de intraoperatória de corantes vitais, para que se consiga, de fato, localizar esse linfonodo. Mas o linfonodo inguinal sempre vem. O que às vezes nos dificulta é que o linfonodo inguinal muitas vezes é muito pequeno e ele vem no meio de uma de uma grande quantidade de tecido adiposo. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade para encontrar esse linfonodo, mas a gente também tem métodos que utiliza como desengordurar esse tecido para conseguir, de fato, achar o linfonodo. Mas a gente sempre procura, pode ter certeza, tá? Então, aqui o linfonodo, a gente vai fazer também cortes seriados, buscando justamente essa situação, que são as macrometástases ou micrometástases ou grupamentos de células isoladas. Então, a gente vai classificar também no laudo o encontro desses indicadores de malignidade, tá? E aí o resultado, então, é o laudo, onde, como eu falei para vocês, lá na macroscopia a gente já designa cada uma dos segmentos, né? E aqueles correspondem, por exemplo, o segmento E é a margem cirúrgica mais massa da M5 esquerda, e por aí vai, tá? E o resultado também, a histologia e o resultado pontuado dessa forma, tá? Bom, então, claro que para a gente chegar no laudo, a gente passou antes por essa etapa aqui, que é a avaliação então, da morfologia tecidual, que é uma segunda etapa do examinótomo patológico. A primeira, então, é a avaliação macro, que pode ser feita pela avaliação das biópsias, ou então lá na necrópsia, e a gente passa, então, para a histologia, tá? Histologia na rotina, a gente vai corar esse material com os corantes solúveis em água, né, os tradicionais hematoxilina e eosina, ou HE, mas a gente também pode usar alguns outros recursos, como a histoquímica, imunistoquímica, e se o material for fixado adequadamente num fixador específico para microscopia eletrônica, a gente ainda pode se valer dos recursos de microscopia eletrônica para fazer diagnóstico também, tá? Então, só para citar para vocês alguns dos algumas das utilidades da histoquímica, tá? Como, por exemplo, o fantasmação, que cora pra gente os melanossomos, que são estruturas de melanócitos. Então, às vezes, até naqueles melanomas amelanóticos, a gente utiliza essa coloração, tá? Para conseguir evidenciar essas estruturas. O tricrômico de Masson, que diferencia por coloração células e matriz. Então, por exemplo, o tecido conjuntivo, ele pode ser corado de azul ou verde, o tecido ou azul ou verde, ou geralmente no nosso laboratório é de verde, o tecido muscular de vermelho e o tecido epitelial, dependendo da composição que a gente faz para fazer o tricômico de Masson, ele pode corar de amarelo. Então é um corante muito útil, especialmente nos diagnósticos de sarcomas, tá? Naqueles sarcomas que não são tão indiferenciados, você já conhece o conceito de ser indiferenciado, né? Então, nos sarcomas não tão indiferenciados, mas que muitas vezes não permitem a gente fazer um reconhecimento adequado do tipo celular, então a gente lança a mão dessa técnica para diferenciar tecido conjuntivo de tecido muscular. Então, eu vou saber se eu tenho um fibrosarcoma ou se eu tenho um leiomio, rabdomio ou um miosarcoma, certo? Azultoluidina, que cora grânulos celulares, né, grânulos de células inflamatórias. Então, ele cora com muita propriedade, faz uma coloração dita metacromática,
de grânulos de mastócitos, tá? O Ginsa também faz isso, tá? Claro que essas técnicas, elas têm múltiplos usos além do diagnóstico de neoplasmas, para diagnóstico também de agentes infecciosos, mas esse não é o nosso tema hoje aqui, né? A gente está falando delas para diagnóstico de neoplasmas. Azul oceano, Ocean Blue, para mucopolissacarídeos ácidos, então ele nos ajuda a caracterizar esses tecidos. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, um meningioma retrobulbar ou um meningioma clássico mesmo, intracraniano. E a gente quer ver se ali dentro tem metaplasia óssea ou não, ou se a gente tem a formação dos corpos psammomatosos, que é uma estrutura muito comum de algumas variantes de meningiomas. Então a gente lança a mão dessa coloração de azul oceano para a gente evidenciar a presença dessas matrizes, né? Matriz condroide, matriz osteoide, ou então até de tecido mesotelial primitivo, que nos remete à indiferenciação desse neoplasma. Tá? Reticulina para as fibras reticulares, que são aquelas fibras diferentes fibras elásticas nos ajudam às vezes a definir morfologia ou caracterizar mesmo alguns tumores hepáticos, por exemplo. PAS, que marca a membrana basal, então ele pode ser útil para a gente avaliar naqueles casos bem complexos em que a gente não tem certeza se está tendo realmente invasão de membrana basal ou se a gente tem uma situação de carcinoma in situ ali, tá? Então, os mucopolissacarídeos, o PAS nos ajuda, tá? DOPA também é uma coloração mais complexa, mais difícil de fazer, mas nos cora também os melanossomos. O PTH também cora, nos ajuda a caracterizar o músculo estriado. Colorações argentafins, tá? Como a gente vai falar depois, daqui a pouco, o Agenor, né? Que cora os grânulos secretórios, ou então pode corar regiões organizadoras de nucleolos, tá? Bom, essa pironina, essa é uma coisa que a gente não utiliza muito, mas pode corar ribossomos. Então, tem uma gama de colorações, tá? Ou seja, jogos que a gente faz usando propriedades químicas do tecido e corantes, tá? E que nos ajudam já a fazer alguns diagnósticos. Claro que isso demanda um pouco de tempo. Algumas das colorações, elas são um pouco trabalhosas, tá? E elas exigem que a gente corte de novo o material, que a gente faça o processamento. Isso sai da rotina de processamento do laboratório, então a gente precisa parar, né, e fazer aquele processo, mas são muitas vezes muito úteis, tá? Então a gente lança mão desse recurso que geralmente é barato, né? A gente geralmente tem um estoque bom esses corantes duram muito tempo e a gente tem então na nossa estrutura boa parte deles, e mesmo quando precisa fazer uma reposição normalmente não é tão caro, então a gente consegue fazer bastante coisa com o uso da histoquímica, tá? Claro, como eu falei para vocês aqui, do Agenor, tá? Que é uma coloração argentafim, daí o AG, né, de prata, e é uma coloração que a gente usa para corar. O termo que a gente tem que usar aqui é corar, não é uma marcação, não tem uma marcação específica, como a gente vai ver na imunistoquímica. Aqui a gente está usando um corante, então a gente cora nucleolos. Então, isso aqui até é da dissertação de mestrado do Thomas, em que ele corava os nucleolos e contava esses nucleolos. Então, aqui um adenoma mamário e aqui um carcinoma mamário. Então, a gente via que as células mais malignas, elas continham uma quantidade muito maior de nucleolos. E isso é usado como indicador. Por exemplo, até algum tempo atrás, para mastocitomas, essa marcação, essa coloração era utilizada como indicador preciso para grau 1, grau 2 e grau 3 de mastocitoma. E ela tinha ela era dada como de valor preditivo. Hoje, como isso aqui dá um pouquinho de trabalho, é uma coloração de prata, todas as colorações de prata, elas são um pouquinho chatas de fazer, porque o tempo de revelação, elas são muito artesanais, né? Então a pessoa que faz tem que ser realmente bem capacitada, tem que ser bem pacienciosa,
é um trabalho artesanal. Então, hoje, o Agenor, ele está sendo, nos mastostomas, ele está sendo substituído pela contagem simples de mitose, tá? Mas o Agenor já foi utilizado como fator prognóstico e preditivo para mastocitomas. Então, é uma técnica muito bacana. Quando a gente, nesse trabalho da dissertação do Thomas, a gente viu que ele realmente tinha valor prognóstico para neoplasmas mamários. Quanto maior a quantidade de nucleolos, pior o prognóstico do animal, tá? Bom, uma outra técnica que é muito útil, tá? Mas ela tem a limitação de ser cara e ela tem a limitação de muitas vezes não poder ser aplicada dependendo do tempo de fixação do material, da qualidade de fixação desse material, tá? Então, por exemplo, se aquela peça ficou dentro do formol muito tempo, muitas vezes essa peça vai ser inadequada ou o resultado de imunistoquímica a partir dessa análise não vai ser muito positivo, tá? Mas assim, ó, a imunistoquímica ela busca localizar componentes tissulares no próprio tecido. Então a gente usa o mesmo corte de parafina ou para alguns corantes a gente precisa usar cortes de congelação, tá? Porque às vezes o processamento vai inativar aquelas moléculas justamente que a gente vai procurar, que são antígenos, né? Que são estruturas geralmente proteicas, proteínas grandes, mas muitas vezes elas são bloqueadas ou inativadas. O próprio formol bloqueia elas. A gente precisa, no processamento, fazer o que a gente chama de recuperação antigênica, que é para desfazer as pontes de aldeído que o formol faz com essas moléculas que a gente está procurando, tá? Então, eu vou procurar, no caso que eu exemplifiquei aqui no meu desenho, lá num hepatócito, por exemplo, uma proteína interna dele. Eu quero achar citocromo P450, foi o que eu pensei quando desenhei há muitos anos atrás esse esqueminha, tá? Eu quero achar lá dentro do citoplasma do hepatócito. Tá? Então, eu vou usar meu conhecimento anatômico, né, o histológico, vou usar princípios de imuno e vou usar técnicas bioquímicas, vou associar, né? Então, vou associar o uso de anticorpos específicos para essa estrutura que eu estou procurando e vou vincular esses anticorpos corantes que façam, então, essa estrutura aparecer para mim, tá? Simples assim, é isso, a imunistoquímica. E aí a gente pode usar isso para caracterizar o tumor, para ver grau de malignidade e vendo o grau de malignidade usar isso como parâmetro prognóstico. Por exemplo, eu posso usar um marcador de uma célula epitelial para dizer que aquela célula é epitelial. Ou eu posso usar um marcador que, por exemplo, o marcador de proliferação celular, Ki67, é o da moda, tá? É um dos mais que a gente mais utiliza. Para alguns neoplasmas, como por exemplo para os mastocitomas, a gente já sabe que uma expressão de tanto, aí tem que ver o parâmetro sendo usado, mas olha lá, uma expressão de alta marcação de Ki67 em tantas células neoplásicas, isso é um indicador de malignidade e vai remeter meu diagnóstico mais para alto grau ou baixo grau e também vai ser talvez um preditivo podendo ser usado como parâmetro para desenhar então o manejo terapêutico que eu vou fazer daquele neoplasma, tá? Então, nesse sentido que a gente pode utilizar para ver grau de malignidade. Ou então, um outro trabalho que a gente está fazendo, que é ver a expressão de caderina E. Lembra, caderina, a gente vai falar isso daqui a pouco em outra aula também, mas a caderina E é uma molécula de adesão celular. Neoplasmas muito malignos, eles reprimem a expressão de caderina E para poder soltar uma célula da outra e essa célula poder fazer metástase. Então, às vezes a não expressão, a não marcação de algum componente é um indicador de malignidade, tá? Então, a imunistoquímica é uma ferramenta fantástica, tá? Ela é um pouco cara, a implantação dela é especialmente cara, a compra dos anticorpos específicos é cara também, então precisa ser muito ponderada. O que normalmente a gente faz é
compra um anticorpo que tu sabe que tu vai usar em muitas circunstâncias, ou compra anticorpos mais genéricos. A gente hoje, por, óbvio, limitações financeiras, a gente trabalha com os anticorpos bem básicos, daqui a pouco eu mostro os painéis para vocês, mas anticorpos bem básicos, que é o que a gente vai usar, sabe que vai usar eles antes deles vencerem. Daqui a pouco eu gasto 2, 3 mil reais em 1 ml de anticorpo e não gasto isso no tempo e acabo tendo que colocar esse reagente fora, né? Tendo gasto uma babilônia de dinheiro com ele, tá? Então, só um dos métodos, existem vários métodos para gente fazer imunistoquímica, mas um dos mais corriqueiros, existem outros agora mais baseados em avaliação de outras proteínas, usando como polímeros, tá? Que vão carrear esse corante, que a gente chama de cromógeno aqui, tá? Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Eu tenho uma estrutura que eu quero identificar, eu lanço contra ela um anticorpo dito anticorpo primário, tá? Então, isso aqui tá na célula. Esse primeiro anticorpo aqui, na grande maioria dos casos, eu jogo ele, né? Então faz parte da minha técnica, incubar com anticorpo primário, depois incubar com o complexo, tá? Que vai conter, nesse caso aqui, a avidina e biotina, e depois eu incubo ainda com o cromógeno, tá? No caso a gente pode usar AEC ou o DAB, aí dependendo do laboratório da gente, do tipo de, ou até os dois a gente pode usar, né, dependendo do tipo de situação, do que a gente está querendo marcar. Aí aqui a gente usa o termo, então, marcação. E coloco, então, esse cromógeno e com isso eu consigo, então, expressar ou através de uma via bem indireta, literalmente, eu consigo expressar ou consigo fazer aparecer, né, fazer aparecer na minha lâmina a presença dessa proteína. Porque quando eu vou, termino o processamento, eu tenho uma lâmina histológica. Vou lá para o microscópio e procuro a coloração, supostamente, dessa estrutura, tá? Então, como eu falei para vocês, é um método extremamente útil, tá? Como eu disse para vocês que na grande maioria dos casos a gente incuba com anticorpo primário, nem sempre, a menos que eu esteja procurando que a minha estrutura-alvo seja um anticorpo, por exemplo, uma doença imunomediada, eu vou procurar, eu vou colocar anticorpos primários contra IgG ou contra IgM, tá? E aí talvez eu até elimine uma das etapas, aí vai ter que ver, né, para cada molécula-alvo, a gente vai ter que estudar o método a ser empregado. Mas é um método muito útil, tá? Bastante confiável, razoavelmente sensível e muito específico, tá? Ele é mais, na grande maioria dos casos, é mais específico que sensível. Claro que isso varia de anticorpo para anticorpo, tá? Então, às vezes a gente procura estruturas intracelulares, às vezes a gente procura estruturas extracelulares, às vezes a gente procura estruturas ligadas ao citoesqueleto, por exemplo, tá? Então, às vezes, as intracelulares são estruturas de membrana, muito frequentemente a gente procura isso, né? Marcadores de membrana ou então marcadores de citoesqueleto, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, aqui um painel, a gente geralmente começa por isso. Bom, quero fazer identificação por imunistoquímica. Eu começo com a dobradinha mais corriqueira, que é marcadores para citoesqueleto. Os marcadores são citoqueratina e vimentina. Células epiteliais têm citoqueratina. Células mesenquimais expressam vimentina. Isso, células com razoável perfil de diferenciação, né? Células muito diferenciadas talvez já não expressem isso adequadamente, mas na grande maioria dos casos, sim, tá? Então, no momento que eu vejo uma célula que expressou as duas moléculas de esqueleto, os dois perfis de esqueleto, eu vou pensar nesses dois elementos, ou sarcomas sinoviais, ou então mesoteliomas, né, tumores de células mesoteliais. Bom, expressou só citoqueratina, não expressou vimentina? Show de bola! Vamos para a linha de que isso é um carcinoma. Aí depois eu posso usar outros marcadores mais específicos para tentar definir que tipo de epitélio era aquele, tá? Por outro lado,
não expressou citoqueratina, mas expressou vimentina, ó, eu entendo que eu tenho aqui um, um, um perfil de células neoplásicas de padrão mesenquimal. Padrão mesenquimal. Então, vamos lá nas mesenquimais. Eu vou usar desmina para tentar direcionar esse diagnóstico para tecido muscular, tá? Então, depois eu vou usar ainda os que vão definir se é músculo liso ou se é músculo esquelético, tá? Fator 8, tá? Que nos ajuda a identificar tumores vasculares. O fator aqui, né, para alguns outros sarcomas, se ele for negativo, ele é algum outro sarcoma, se ele for positivo, é um hemanjo, tá? Eu posso usar os marcadores específicos para células linfóides, tá? Células ou estiócitos, tá? Então, existe uma gama bem grande. Aqui eu só citei esses dois, mas na verdade existe muitos mais anticorpos que a gente pode usar para fazer a caracterização, então, de linfócitos, tá? E até graus, tipos de linfócitos, não só os tipos de linfócito, mas quantidades e proporções deles nos tecidos. Então, aqui assim, ó, um painelzinho bem simplinho. Então, só imagina aqui, ó, eu já tenho uns, sei lá, uns 30 mil reais de, de, de pequenas frações de anticorpos aqui para, se eu tivesse que comprar isso, se eu pudesse comprar isso para o laboratório, tá? Então, realmente é uma técnica extremamente útil, muito bacana, mas é cara. Então, o que geralmente a gente faz? A gente trabalha com parcerias, né? Alguns laboratórios têm alguns anticorpos, outros laboratórios têm outros. Então, eu faço alguns e os meus colegas fazem outros. Então, e a gente vai trocando, né? Ah, eu faço, eles mandam para cá, a gente manda para lá, e assim a gente vai conseguindo lidar com isso. Claro que o sonho de todo patologista é uma geladeira cheia de anticorpos, né? Quem nunca acordou decepcionado porque viu que a geladeira realmente estava no sonho, tá? Então, aqui só um resultado para vocês verem, por exemplo, aqui é um astrócito, tá? Um astrócito, se ele não tiver marcado, a gente vai ver como, por exemplo, tá vendo um oligodendrócito aqui, a gente só vê o núcleo. Só que a gente usou aqui um marcador para GFAP, que é a proteína do citoesqueleto do astrócito. Então, tá ele aqui, ó, lindamente marcado. Aqui, porque é do meu doutorado, é pele de búfalo, vocês percebem que parece uma redezinha marcada de marrom aqui, é como eu via a expressão decaderina, tá? Então eu buscava nos animais, eram animais que a pele se desprendia, tá? Não era neoplásico, era uma doença genética, mas eu procurava ver a expressão de caderina. Então percebam que sempre no entorno das células aqui eu tenho a marcação para caderina. Na verdade não era para caderina, era para um componente da caderina. Aqui era desmogleína, é um fragmento ao qual a caderina, que é uma molécula de citoesqueleto, fragmento de membrana ao qual a molécula de caderina se adere, tá? Então, só para vocês verem perfis diferentes. Aqui, um marcador de estrutura citoplasmática e aqui um marcador de estrutura de membrana, tá? Como eu falei para vocês, outra técnica também que a gente pode utilizar, mais para pesquisa do que para diagnóstico, eventualmente para diagnóstico de neoplasmas, mas é a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica é uma técnica fantástica, ela é morfológica também, então a gente olha ali a célula, a gente não olha a célula no microscópio, a gente fotografa a célula no microscópio e vai estudar depois as fotos, tá? Só que as limitações da microscopia eletrônica estão no custo, então a gente diz que há um tempo atrás, eu não sei se essa conta ainda é verdadeira, se ela não for, ela só é mais cara, então só piora a situação, tá? Mas há um tempo atrás a gente dizia que até a gente chegar a uma coleção de fotos de microscopia eletrônica, para cada amostra, então cada bloquinho custava mais ou menos $200, tá? Então isso não é pouco, não é nem um pouco. E além disso, a gente precisa, as amostras são muito pequenas, então a gente precisaria ter uma noção muito clara do que colher, né, de como coletar aquele material. Se eu pegar só tecido conjuntivo, só ver tecido conjuntivo, e as amostras realmente são muito pequenas,
são fragmentos, a gente pega assim, fragmentos de 0,5 de diâmetro, secciona eles, ainda faz um picadinho muito pequeno deles, e esses farelinhos é que são incluídos em bloquinhos de resina para fazer microfibra eletrônica. E tudo isso tem sido fixado em glutaraldeído. O formol não penetra na célula no tempo necessário para não haver a autólise das organelas. Porque quando a gente faz microfibra eletrônica, o que a gente está procurando é olhar organelas, tá? Bom, então além de olhar as organelas em si, além de a gente olhar a mitocôndria, a gente vai olhar muitas vezes estruturas como melanossomos. Eu quero saber se é melanoma, se não é. Eu já usei fontanamason, não deu certo, mas eu tinha colhido lá, fixado em glutaraldeído, eu já suspeitava que era, tinha suspeito de melanoma, então eu vou fazer eletrônica e vou ver se eu acho a organela melanossoma, mesmo que ela não produza uma melanina viável, mas a organela eu vou até lá, tá? Ou então alguns tipos de grânulos citoplasmáticos que nos auxiliam para caracterizar células, especialmente em neoplasmas endócrinos, tá? Ela foi muito utilizada na década de 70, 80 para caracterização de neoplasmas endócrinos, tá? E outro, a gente usa também muito microscopia eletrônica para trabalhar as questões de relação célula-célula, relação célula-matriz, avaliar a estabilidade de junções celulares, tá? Então, é uma técnica fantástica, ela é morfológica, só que ela é muito cara e a gente precisa planejar o uso dela no nosso dia a dia, ou seja, eu preciso colher o material já em glutaraldeído, o que a gente não faz na rotina porque o glutaraldeído é caro. Então, eventualmente, para algumas estruturas, ou aí, fugindo do diagnóstico de neoplasmas, mas pensando em diagnóstico de vírus, por exemplo, algumas inclusões virais, elas se mantêm mesmo, ou elas não sofrem autólise tão rápido. Então, mesmo em material fixado em formol, a gente às vezes ainda consegue encontrar. Mas não é tão corriqueiro que a gente consiga isso, tá? Então, além dessas técnicas que são apropriações da patologia, tá? A gente pode usar outras técnicas ainda para fazer caracterização de tipos celulares ou caracterização de estruturas que essas células neoplásicas passam a expressar ou deixam de expressar, tá? Então, por exemplo, como citometria de fluxo é extremamente útil, tá? Especialmente quando tu está fazendo estudos em que tu quer ver respostas do organismo frente àquele agente, seja detecção sérica de produtos, ou seja, por exemplo, eu quero ver se aquela célula induz uma resposta imune celular, tá? Então eu vou lá procurar linfócitos testotóxicos, ou eu vou procurar células NK, tá? E a histometria de fluxo é uma aliada importante. Outra técnica, aí talvez eu misturei ela um pouquinho aqui, mas uma técnica que é muito utilizada em patologia humana para identificar tipos tumorais é o mielograma, tá? Então, especialmente para para as antigas leucemias, né, as doenças mieloproliferativas, e a partir dele, então, às vezes a coleta de outros materiais, como por exemplo, para fazer os cariótipos, que também são muito utilizados, tá? Para veterinária pouco ainda, mas em patologia humana, em que já se conhece algumas translocações específicas que vão dar origem a tipos tumorais específicos. Isso aqui é utilizado, a combinação mielograma e cariótipo, ou cariótipo, para realmente definir terapia, para caracterizar o tipo tumoral, tá? E definir, então, a terapia que vai ser utilizada. E outra técnica que já está sendo utilizada em pesquisa em veterinária, que é o estudo de microarranjos, né? Então, ali a gente vai ver alterações gênicas específicas, tá? Quando a gente for falar de patologia mamária, a gente vai exemplificar lá que em humano hoje, os tumores mamários, eles já são classificados por aspectos morfológicos, que é como a gente faz, e além disso, pelo perfil genético desse neoplasma, tá? E isso já vai dar, então, as possibilidades de terapias mais ou menos agressivas, são fatores preditivos. Claro que hoje ainda é uma técnica para gente muito cara,
na nossa rotina específica é fora do alcance, mas já existem centros que estão utilizando o estudo de microarranjo em, em oncologia, tá? Estudos em carcinoma de próstata, vários, cão, tá? Então, existem vários, em alguma coisa em patologia mamária também. Então, uma técnica muito promissora para a gente detectar mutações específicas, tá? Perfis específicos. Então, era isso que eu queria conversar com vocês sobre esse tema, tá? Só para dar uma ideia bem genérica, né? Bem geral sobre esse assunto e, de repente, para abrir a ideia de vocês, né? Abrir as mentes para coisas que vocês possam utilizar nas rotinas de pesquisa de vocês. Não sei quem vai trabalhar com neoplasma, quem não vai, tá? Mas são coisas que dá para a gente utilizar, né? Pensar em aprender sobre isso para pensar em utilizar em outros processos. Tá bom, gente? Então, dá pra gente hoje era isso e até a próxima aula.